Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, enfim, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula, mais uma conversa sobre o nosso assunto. Para mim, um dos mais encantadores, que é a tectônica de placas e as teorias que envolvem a tectônica de placas. Como eu disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa aula, então cabe aí todos os cumprimentos e saudações, mas o importante mesmo é que você está aqui, está acompanhando a gente. E vamos dar continuidade à nossa conversa sobre as teorias tectônicas. Hoje nós vamos chegar naquela teoria que, enfim, consolidada, hoje norteia boa parte das observações acerca da dinâmica terrestre, a tectônica de placas. Mas até a gente chegar lá, vamos percorrer um caminho longo. Afinal, a tectônica de placas, ela surge na segunda metade do século XX, enquanto a deriva continental, ela aparece no comecinho. A gente tem ali, entre a publicação de Wegener e a consolidação da teoria da tectônica de placas, um gap de mais de 50 anos. Então, nós aqui vamos percorrer esse caminho para que vocês entendam melhor um pouco da natureza desses conceitos que envolvem a teoria da tectônica de placas, beleza? Então, só recapitulando, só deixando claro, esta aula é uma continuação da aula que foi inicialmente postada no comecinho dessa semana e fecha aí o assunto teorias tectônicas. Apresentamos a deriva continental, como ela foi construída, como ela foi concebida, o que ela preconiza, e hoje vamos falar sobre a tectônica de placas. Beleza? Vamos para o nosso trabalho? Vamos para a nossa aula? Beleza, então acompanha aí. Vamos estar aqui. Vamos lá para não ficar tão pequeno. Vamos lá. Teorias tectônicas. Quando falamos teorias tectônicas, vamos lá. O que se sabia antes? Bom, tínhamos as teorias de Darwin, nós tínhamos os princípios de geologia de Lyell, de Newton. Tudo isso, estão lembrados, favoreceu Wegener a criar e pensar o seu método e apoiar uma série de evidências que comprovassem a sua hipótese de que os continentes atuais foram formados a partir de um único continente, a Pangeia. Bom, eu quero que vocês deem uma olhada nessa passagem aqui. Esse livro, A Origem dos Continentes e Oceanos, de Alfred Wegener, ele explica como que os continentes atuais surgiram a partir de um único continente. Eles são produtos de fragmentação e separação. E é claro, quando esses continentes foram separados, entre eles surgiram os oceanos. Por isso, o livro se chama A Origem dos Continentes e Oceanos. Sacou? Bom, e cabe destacar também essa passagem que, de forma geral, resume a ideia. Há centenas de milhares de anos, havia um único continente, que ele chamou de Pangeia. Esse continente se partiu, separou, e cada pedaço deu origem a um continente tal qual conhecemos hoje. E entre eles surgiram os oceanos: Pacífico, Índico, Mar Mediterrâneo e etc. Bom, principalmente por causa do perfeito encaixe já sugerido entre América e África, esse foi o principal ponto de trabalho de Wegener. E aquelas evidências que nós já trabalhamos: geológicas, biogeográficas, paleontológicas, rochas, enfim, as evidências que corroboraram o trabalho de Wegener. Só que aí cabe destacar o seguinte: quando Wegener disse lá nos seus escritos, ele não, de imediato, não ganhou tanto crédito. Apenas quando seu livro foi publicado para outros idiomas é que, de fato, a comunidade científica na época teve acesso ao seu trabalho e pôde comprovar algumas das suas ideias. Só que a gente tem que falar isso. Surgiram outras perguntas, como, por exemplo,
para onde esses continentes estão se mexendo, o que levou à separação deles, eles estão se movendo ainda, o que os move? São perguntas que Wegener, na época, não conseguiu responder. Por incompetência? Não. Por não ter pensado nisso? Não. Então, a história dele, o trabalho dele, não vale de nada. Não, calma aí. Não é bem assim. Vamos trocar uma ideia aqui. O que ele se propôs a fazer foi provar, por A mais B, que os continentes atuais tiveram origem em um único continente. E como ele iria mostrar isso? Buscando uma série de evidências que mostraram que essas terras estavam juntas. Isso ele conseguiu. E isso ninguém pode negar. As suas bases científicas eram sólidas o suficiente para que qualquer um que olhasse aquele material falasse: olha, realmente faz sentido, estou de acordo. Mas é inegável que outras perguntas surgiriam, como por exemplo, o que está mexendo esses continentes? E aí N possibilidades surgiram. Falaram que poderia ser correntes marítimas, falaram que poderia ser movimento de rotação, mas nada disso, digamos, teve muita consistência. Imagine, correntes marítimas, movimento de rotação. Se fosse um movimento de rotação, todos os continentes deveriam girar para o mesmo lado, não para lados opostos. Se fosse correntes marítimas, forças de ondas e marés, imagine só, em um evento de ressaca, as ondas jogando pão de açúcar para trás da Lagoa Rodrigo de Freitas. Não faz sentido. Então, sim, ele não conseguiu responder todas as perguntas, o que levou o pessoal a olhar um pouco meio de rabo de olho. O seu trabalho foi deixado em segundo plano, mas é fato, abriu caminho para uma série de outras investigações. E muito do que nós vamos falar agora tem a ver com essa história. O que Wegener não conseguiu responder foi porque realmente ele não tinha a manha, não tinha habilidade, ou porque de fato aquilo que ele precisava, aquele conhecimento que era necessário, ainda não existia na época. Fica a reflexão. Voltando. Bom, uma das teorias mais interessantes que buscavam explicar por que os continentes estavam se mexendo tem a ver com esse conceito que vocês observam aí, corrente de convecção. Bom, o que os caras pensaram? Eles pensaram, bom, sendo a Terra é quente, a crosta é fria, se os modelos sugerem que de fato o interior da Terra é a parte mais quente, então essa massa quente e fluida deve fazer um movimento de convecção em relação para a superfície muito parecido com esse modelo aqui. Quando você aquece um fluido a partir da sua base, esse fluido aquecido se torna menos denso, ele sobe, entra em contato com essa superfície, se resfria e também pressionado por esse material que vem aqui de baixo, ele é redirecionado para baixo. Então você tem uma circulação como essa aqui de convecção. Esse cara, Holmes, foi um geólogo que, com base nesse modelo aqui, que é passível de reproduzir no laboratório, ele foi o primeiro a postular uma possível explicação para a movimentação dos continentes de Wegener, a movimentação do manto. Segundo ele, é essa instabilidade do manto, que ele chamou de corrente de convecção, que daria origem a uma célula de circulação mantélica, seria responsável por mover os continentes. Isso foi ali na década de 1920, mas era ainda o começo da história. Junto com essa possibilidade, outras apareceram. Mas guardem essa informação, ela vai ser importante lá na frente, beleza? Voltando. 1928, na época, uma das explicações para a movimentação dos continentes foi a das correntes de convecção. Mas como elas funcionariam e como elas de fato existem, não havia muita coisa. Isso era uma representação, um modelo, uma sugestão, uma teoria possível dada
ao que? A natureza física da Terra. Manto quente, interior mais quente, borda mais fria, enfim, todos esses preceitos físicos passíveis de serem reproduzidos em laboratório, Holmes estendeu a dinâmica interior da Terra para postular uma possível explicação para a movimentação dos continentes. Bom, e aí que começa uma história muito legal. Não sei se vocês sabem, mas a internet de vocês, muitos dos dados que circulam aí, vêm por baixo dos oceanos. Não sabia? Então, vem cá, vamos ter uma conversa aqui. Fato, hoje, debaixo dos oceanos, circulam milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dados. Existe uma rede de cabos de internet, de comunicação que percorre os oceanos numa trama intrinsecamente densa e extremamente robusta, que se fôssemos colocar ele daria voltas e mais voltas no planeta Terra. Eu não sei exatamente aqui no Rio de Janeiro, mas em Vitória, ela chega ali na praia de Itaparica, em uma instalação lá, que na época, lembra até ali, era distribuído para todo o Espírito Santo. Enfim, cabos submarinos. E como começa essa história? Essa história começa lá atrás, lá no século XIX. E se emenda aí no comecinho do século XX. Já ali, com a invenção do telégrafo por Morse, surgiu a necessidade de estreitar a comunicação entre Europa e Estados Unidos. E aí veio a ideia, por que não construir um cabo de telégrafo ligando o velho continente ao novo continente? Bom, é aí que surge a nossa primeira história, a história do cabo do telégrafo. Tem esse mapinha aqui, que é muito bacana, que mostra a primeira empresa que investiu nesses cabos telegráficos. Ela, depois de um tempo, divulgou o seu mapa com as principais linhas disponíveis. Inclusive, olha só, passando pela costa africana e chegando aqui no nordeste do Brasil. Olha só a trama existente entre Europa e América do Norte. Mas esse trabalho aqui não foi dos mais simples. Foi necessário trabalhar duro para chegar nesse mapa aí. Essa densidade de dados que começa a transitar para lá e para cá teve início aqui, ó, 1840. Se eu não me engano, foram várias tentativas de cumprir essa missão. Não era fácil. Vou trocar uma ideia com vocês aqui. Bom, imagine o seguinte. Não que não faziam levantamentos de fundo oceânico, fundo de mar nessa época. Só que, até essa época, os levantamentos de profundidade eram basicamente limitados a áreas portuárias, baías, enfim, áreas mais próximas ao continente. E nessa época, o método era bastante simples. Eles pegavam um cabo, esse cabo ia descendo, 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 descendo. Opa, tocou o fundo, sobe, 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 vamos ver quanto deu. Ah, nesse ponto nós temos, vamos colocar aí, 20 metros. Mar, vai, navega-se, chega no outro ponto, desce o cabo. Era um processo extremamente lento, complicado. Só que nessa época algumas tecnologias começaram a surgir, como por exemplo o sonar. E é aí que começa a grande novidade. A possibilidade de fazer um mapeamento por sonar da profundidade do oceano de forma rápida e inclusive de áreas mais profundas. Você deve saber como funciona o sonar, é o mesmo brinquedinho lá que os morcegos usam para poder fazer a sua navegação. Emite-se som bate, som volta, sabe-se aí o tempo, a velocidade de deslocamento do som na água, pá, e aí você faz uma conta, demorou tantos segundos, a velocidade do som na água é de tantos metros por segundo, então a profundidade nesse ponto é tal. Isso hoje em dia é feito
2 palitos aí por equipamentos bem sofisticados. E na época isso foi uma grande novidade, a possibilidade de fazer esse mapeamento. Por quê? Já para construir esse primeiro mapa aqui, nessa época, foram feitas várias tentativas. Dá uma olhada aqui, olha só, já no século XIX. E esse primeiro perfil já demonstrou o seguinte, olha só. Montanhas submarinas no meio do oceano. Vou te falar uma parada. Nessa época, acreditava-se que o fundo oceânico era tipo uma grande piscina, sabe? Você entra, pá, desceu, fundo plano. Algo mais ou menos assim. Vou pegar aqui. Bom. Aí, barquinho. Só, show! Bom, lá nas antigas o pessoal achava que o fundo do mar era assim, ó. Tipo isso, fundo de piscina. E foram várias as tentativas até a consolidação disso aí. Se eu não me engano, na primeira tentativa o cabo arrebentou aí com, se eu não me engano, próximo de 200 quilômetros. Na segunda tentativa era mais ou menos 700 quilômetros de cabo quando ele arrebentou. Porque é o seguinte, imaginem que esse cabo não deveria ficar suspenso na água. Por quê? Se ficar suspenso na água, ia atrapalhar a navegação. Se esse cabo ficasse no meio da coluna d'água, fatalmente você teria também um problema de navegação e principalmente problemas com submarinos que transitam ali no meio da coluna d'água. Então havia necessidade desse cabo ficar apoiado no leito submarino. Principalmente em uma área de intensa navegação como o Atlântico Norte, principalmente no Atlântico Norte, do lado americano, onde você tem grande ocorrência de icebergs, principalmente na época do degelo. Então esse cabo tinha que ficar embaixo, então era necessário, imperativo, conhecer o fundo submarino para apoiar esse cabo lá. E aí foram várias as tentativas, vários trabalhos, até que esse grupo aqui conseguiu, enfim, fazer a topografia do leito oceânico do Atlântico Norte em um perfil topográfico e algo chamou a atenção deles. Isso aqui.